O senhor estava falando da questão de nós sermos servos da igreja, participantes desse corpo místico da igreja como membros da igreja e aceitar aquilo que a igreja orienta como servos da igreja. E aí vem uma questão um pouco complexa. Como é que entra, aos olhos da igreja, da tradição, do magistério, a questão do sedevacantismo? O que é o sedevacantismo? O sedevacantismo é uma coisa estranha. E eu acredito que ninguém deve entrar nisso. Porque o sedevacantismo, ele vai dizer, não, os papas válidos foram até Pio XII. Então, de lá para cá, os papas não são válidos. Então, a igreja está acéfala. Então, isso é muito perigoso. Eu acho que a gente tem que ter essa tranquilidade. Os papas últimos foram válidos. Eu não posso entrar nessa seara, porque o sedevacantista ele fica fora da comunhão da igreja e, de certa forma, é uma espécie de excomunhão, né? Então, a eles a gente pede essa humildade, porque é difícil para eles, porque eles acham que nós somos os hereges, que nós, a nossa missa não vale, a minha ordenação de padre, de bispo não valeu, eu sou falso bispo. Então fica muito difícil o relacionamento com essa gente. E eu acho que é uma falta de humildade. Nem a fraternidade São Pio X, do bispo Lefebvre, Marcel Lefebvre, é sedevacantista. Porque a fraternidade, eles têm o Papa Francisco como Papa válido. E eles também entendem que a missa nova é válida, embora eles seguem a tradição da missa de João 23, aquela reforma de 1962. Eles não estão fora dessa comunhão porque não são sedevacantistas. Então a nossa tarefa é rezar por essas pessoas para que elas retomem o caminho da comunhão e nos ajude a continuar a igreja nesta caminhada histórica de levar as pessoas para Deus. Eu penso assim, é uma situação delicada, dolorosa, que nós estamos vendo, ela cresceu, mas entre eles mesmo há muita divisão. Não há uma unidade entre os sedevacantistas, porque é um reino dividido contra si mesmo. Lembra um pouco nossos irmãos protestantes, né, Dom? Sim. Assim, dentre eles só concordam que discordam da igreja, mas entre si não... Não concordam, né? Tem essa dificuldade. Dom, a gente sempre pede também no perfil do Segundo para algumas pessoas trazerem alguma pergunta, né? Sobre o tema que a gente vai abordar hoje. E aí tem Guga, nosso irmãozinho que está ali, a voz de Lombardi, só aparece a voz dele aqui no podcast. Vai fazer pra gente a perguntinha dessa caixinha de perguntas aí. A pergunta aqui do Cleison. Se houve na história da Igreja Católica, segundo a tradição, algum movimento estranho como a TL de hoje em dia? Olha, a igreja conheceu e conhece ao longo da sua história muitas heresias, movimentos de combate, né, às vezes, às verdades que a igreja proclama. No estilo da teologia da libertação, eu acho que não. Porque a teologia da libertação, ela se firma num arcabouço filosófico do marxismo cultural, né? Então, nesse sentido, com o meu pouco conhecimento da história da igreja, que a história da igreja é uma coisa monstruosa. Para você conhecer a história da igreja, o autor mais importante, Humberto Gedin, ele tem mais de 20 volumes e todos grossos, né, sobre a história da igreja. Então, eu penso que é um movimento teológico muito ímpar que aconteceu. A teologia da libertação, fui formado nisso, conheço bem essa dinâmica e eu creio que, como a teologia da libertação, eu acho que não. Teve outros movimentos teológicos, teve as disputas entre os franciscanos, entre os dominicanos, e há muita disputa teológica ao longo da história da igreja, mas a teologia da libertação, que o Papa Bento XVI trabalhou muito isso,
ela é, de certa forma, também um movimento teológico perigoso à fé. Porque entra num radicalismo e nivela a igreja no horizontal sem o vertical, né? Pensa muito na questão dos pobres. E não é uma novidade a teologia da libertação trazer essa questão, a temática dos pobres. A igreja sempre esteve do lado dos pobres, sempre primou pela caridade e pela ajuda aos que sofrem. Eu até perguntar ao senhor, Dom Daí, por favor, complementando a pergunta da caixinha, se de fato na doutrina social da igreja existe esse termo que em muitas paróquias a gente sempre ouviu, da opção preferencial pelos pobres. Esse foi Medellín, a conferência de Medellín, dos Conselho Latino-Americano dos Bispos, que cunhou essa terminologia. Mas ela é muito ambígua, ela suscita muito debate, né? Com muita coisa do marxismo, né? Se veste de uma coisa sim, e sim. quer Porque, trazer outra. na verdade, o marxismo cultural, ele trabalhou diversas dimensões da sociedade, inclusive a igreja, né? A gente não peca em falar isso. Muita gente foi cooptada com isso. Eu posso dizer isso no meu tempo de seminário e tudo. E até sem a real intenção, né, Dom? Assim, Sim, um auto-infiltrado. Sim, Ele é infiltrado sim. sem ter a noção do que é. Eu não condeno um padre que defende tremendamente a teologia da libertação, que desconsidera as vestes litúrgicas, essa coisa, porque é uma questão de formação. Aquilo foi introjetado de tal forma que a pessoa não dá conta de sair daquilo. Para mim, sair dessa formação que eu tive de teologia da libertação não foi da noite para o dia e não foi fácil. E até hoje você ainda tem os resíduos disso dentro da gente, porque é uma lavagem cerebral. Então a gente precisa ter essa tranquilidade, essa caridade com as pessoas que estão inseridas nesse contexto, porque esse é um processo. Muita gente vai entendendo, sobretudo depois da juventude, você começa a ter uma maturidade, você começa a ter uma visão mais de águia, uma visão mais ampla, e você vai percebendo que estes aspectos, eles não correspondem à objetividade da vida da igreja e da fé. Aí eu cito aqui meu professor Clodovis Boff, que quando foi meu professor, 3 matérias na teologia, na PUC do Rio de Janeiro, ele era muito ligado a essa questão da teologia da libertação. Mas era um homem que tinha espiritualidade e tinha piedade. Mas era dentro desse aspecto. Ele fez um caminho de reflexão e é muito interessante você ler os livros dele. Esse livro recente aí, A Crise de Fé da Igreja e Teologia da Libertação, nos ajuda a compreender muito isso. E agora o novo livro que ele lançou, Por uma Igreja em Subida, que está aí na editora Eclésia. São livros fáceis de ler, numa linguagem tranquila, mas erudita e profunda, que qualquer cristão, qualquer fiel leigo dá conta de compreender. Então ele está mostrando para nós isso. E a recuperação da igreja, ela passa por essa igreja em subida, que é a espiritualidade, a liturgia, a fé, é que pode retomar esse caminho objetivo da igreja. Hoje o laicato é muito bem preparado. Graças às mídias sociais, as pessoas se inteiraram muito da tradição da igreja, dos debates, da compreensão da fé. Nós temos muitas pessoas que são invejáveis o conteúdo delas hoje na internet, que ajuda vocês, mesmo exemplo, vocês são leigos, estão aqui trazendo temática dentro desse podcast para ajudar as pessoas a compreender o que a Santa Igreja de Deus quer de nós, né? E os tempos são difíceis. Nós temos toda uma colonização da cultura filomarxista dentro do mundo da igreja, essa cultura woke que vai entrando também, que são mecanismos mundanos que querem fecundar a missão da igreja. Por isso você precisa, como católico, ler mais, aprofundar mais o catecismo da igreja, aprofundar mais a oração, a vida espiritual, a liturgia, e juntamente com os padres piedosos e objetivos na sua missão, ajudar a salvar a fé da igreja. A igreja não conhecerá nenhuma extinção, porque Jesus mesmo prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
rezar pelos padres, rezar pelos bispos, falar menos mal deles e rezar mais por eles. Essa é a missão nossa. Que lindo. Mais uma perguntinha, Guga? Simbora para a última perguntinha de hoje, do John Souza. Por que os protestantes atacam tanto a tradição da igreja? Falta de conhecimento. Você não é capaz de desprezar aquilo que você conhece. Então, não conhecem. Pelo contrário, eu acho que grandes pastores evangélicos, mais cultos, que bebem muito em Santo Agostinho, por exemplo, gostam de Santo Agostinho, vê a tradição da igreja e isso inquieta muitos deles. Mas para o protestante simples, leigo simples ali, que lê apenas a palavra de Deus, então ele vai criticar a igreja por causa de um radicalismo, de uma falta de consciência. E eu digo para vocês, não adianta discutir religião com esse tipo de gente. A religião é para ser vivida, não é para você ficar discutindo religião. Porque discutir religião com essa gente, dar banho em porco e catar pulga em cachorro é a mesma coisa, você perde tempo. Então não compensa você ficar gastando seu tempo com isso. E eu tenho na minha família pessoas também desse naipe e é difícil os relacionamentos. Mas a gente aprende a conviver sem estar tocando nesses assuntos. A mesma coisa na política. Não dá para você, uma pessoa de direita, ficar discutindo com a pessoa de esquerda. Vai sempre se arranhar. Não tem como, porque a pessoa já tem muito estabelecido os seus conceitos. Então, geralmente há um período do neoconvertido, uma pessoa que se dizia católica, que ia numa novena, que não tinha catecismo na cabeça nem nada, que passa para uma denominação, então ele tem um período que o fanatismo, a radicalidade é muito dura, mas com o tempo vai abrandando e às vezes a pessoa sente que está faltando alguma coisa, começa a aprofundar e de repente volta à igreja. Nos Estados Unidos tem um padre, que eu não me lembro o nome, que é um terror para essa gente, porque ele lota estádios e ele traz, o ministério dele é trazer evangélicos que eram católicos de volta à igreja. E ele faz muito sucesso, pelo menos fazia até um tempo atrás, não sei como está agora. E os Estados Unidos é um lugar onde se tem muitas essas voltas à igreja católica. Mesmo com todas as desgraças dos casos de pedofilia, de abuso sexual que houve aí no passado, ainda no tempo de São João Paulo II, mas a igreja americana está crescendo muito. E a beleza da tradição, a beleza das igrejas que estão sendo feitas, atrai muitos à fé católica. Os Estados Unidos hoje é o país onde a fé católica mais cresce no mundo, é nos Estados Unidos. Sim. É uma coisa impressionante. Impressionante.